Opa, Buenas! Estamos iniciando então mais um Café com Zine. Essa edição a gente tem um convidado especial que é o Matias Pinto. O Matias é historiador de formação, ele apresenta o podcast Xadrez Verbal, o qual desde 2015 aborda sobre as principais notícias da política internacional com análises, críticas, convidados e espaço para debate. Matias, muito bem-vindo, boa noite. buenas, Zine, obrigado pelo convite. Também agradeço aí a Carol Koenig, né, nossa amiga em comum, que é uma das pessoas que nos auxiliam aí na divulgação do xadrez verbal. No caso da Carol, ela faz a parte da minutagem, lida também com as redes sociais, então ela dá uma força, já que o xadrez verbal, o podcast em si, né, é apenas eu e o Felipe, né, que estamos na produção. Então, é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, é tocado por duas pessoas em todos os aspectos, né? Além, claro, da coluna da professora Vivian Almeida, mas, tipo, roteiro, edição, produção, tudo é só eu e o Felipe. É um podcast tocado por essa dupla aí. Que massa, eu fico bem feliz de poder estar conversando contigo. Eu também acompanho há pouco mais de um ano o podcast e também desse contato em comum, né? A Carol, eu conheci ela assim que eu me mudei para Porto Alegre, porque ela morava na casa estudante do centro e eu fiquei de hóspede o primeiro mês lá. E aí, quando eu vi você citando, a Carol, agradecendo ali a participação que ela estava tendo, eu, nossa, vai ser via Carol que eu vou conseguir Ah, essa mas entrevista para gente você conversar. conheceu o xadrez verbal depois? Não Sim, foi foi, bem não foi depois. não foi por conta da Carol. Não, foi coincidência. Daí eu Ah, comecei a ver no Twitter, que tipo assim, eu tweetava alguma coisa, e a Carol também, a gente trocava ideia, uhum. daí que eu descobri que ela também estava acompanhando o podcast, depois começou a ajudar vocês. Aí Sim, foi bem massa. Mas então, para bacana. te encaminhar uma primeira pergunta, o Xadrez Verbal, ele foi um projeto vanguarda no Brasil, né? E esse universo de podcast era ainda muito novo quando vocês iniciaram. Como que surgiu a ideia, assim, do xadrez e como foi o processo de construção do projeto, Matias? Então, Zini, o xadrez verbal ele está inserido ou na segunda ou na terceira onda do podcast no Brasil, né? Porque o podcast ele surge lá em 2004, né? Depois, no final da década passada, surge, né, o Nerdcast, que acaba sendo uma grande referência, né? Mesmo para quem não é tão envolvido na cultura nerd, na cultura geek, acaba sendo um modelo assim, né, de produção de podcast, acaba abrindo as portas para o mercado. Então, a partir do Nerdcast vão surgindo algumas iniciativas, né, também baseado no que estava acontecendo lá fora, né. Então, em 2013 surge a Central 3, que é uma produtora aqui de São Paulo, e que também é uma equipe bastante reduzida, né? E o jornalista por trás da Central 3 é o Leandro Yamin, que é meu amigo de várzea, né? A gente jogava junto num time de futebol de várzea aqui de São Paulo, formado por punks e anarquistas, né? E pessoas ali do meio progressista, né? Do meio libertário aqui de São Paulo. Então eu conheci o Leandro jogando bola e quando ele praticamente abriu a Central 3 junto com o Chico Patti, que é o sócio executivo da Central 3, tinha um programa que era o Som das Torcidas, que inclusive é o podcast mais longevo da casa, e que é um projeto bastante autoral, bastante criativo, né? Não tem nada nesse sentido em outras partes do mundo, até onde a gente sabe, né? Talvez com ao alcance que a gente tem. Eu sempre estudei torcida, né? Eu sou formado em história, mas logo fui para a pesquisa do futebol com esse recorte mais específico das torcidas e envolvimento político, enfim. E o Chico estava precisando de alguém no Som das Torcidas que fizesse a pesquisa sul-americana, porque a parte europeia ele que ia tomar frente.
Então, acabou sendo esse o convite, né? Então, eu, quando fui para a Central 3, no começo, apenas como colaborador, eu nunca tinha ouvido um podcast. Eu não tinha smartphone, eu não sabia nem explicar o que eu estava indo fazer, né? Porque ainda tinha essa confusão, mas é web rádio, o que é podcast, enfim. Ainda o on demand, né? Ele ainda não era uma realidade no Brasil, né? Até por conta das próprias questões técnicas, né? Você ainda não tinha plano de internet barato, né? O próprio smartphone também não era um item tão fácil de consumo, né? O Brasil estava, enfim, num momento complicado ali, começava uma crise econômica. Então, aos poucos, eu fui me apropriando dessa mídia. Eu já tinha tido uma experiência com comunicação independente na faculdade, né, na Rádio Livre, que funcionava ali na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Enfim, 2013 e 2014 eu estava como colaborador na Central 3, já em 2015 eu fui efetivado. E foi nesse momento, quando eu fui efetivado, que eu fiz o convite para o Felipe, que era meu amigo de faculdade, meu veterano. Ele entrou em 2004, eu entrei em 2006 no departamento de História. E daí ele já tinha me convidado para colaborar no então blog do Xadrez Verbal, que surge em junho de 2013. Na época cobria não só política internacional, mas também o que estava acontecendo no Brasil. Inclusive isso foi a cobertura do Xadrez Verbal em relação aos acontecimentos aqui em São Paulo, foi um dos catalisadores do blog, né? O Felipe acabou tomando gosto pela coisa por conta desse momento efervescente, né, da política brasileira. Só que até pela própria vocação dele, né, ele queria ser diplomata, depois acabou trabalhando num cursinho para admissão à carreira diplomática, né, com um cursinho preparatório para a prova do Instituto Rio Branco. Ele foi cada vez se aprofundando mais na política internacional, ao mesmo tempo que o próprio debate político no Brasil estava bastante tóxico, né? Então o Felipe ele me convidava para escrever sobre a América do Sul, América Latina de uma maneira geral, mas mais América do Sul, que faz parte da minha pesquisa. E na época eu estava na Central 3, eu ainda tinha um outro emprego, e eu colaborava com o blog Impedimento, que é de futebol sul-americano aí de Porto Alegre. E então eu não tinha tempo de escrever. Então quando eu fui efetivado, e daí me acendeu a luz, né? Então eu falei, pô, que tal então trazer o Felipe para o podcast, que eu acho que é uma coisa que faz falta, né? Uma cobertura mais abrangente da política internacional. Porque eu sempre falo isso, né? A mídia hegemônica no Brasil, né? Os grandes veículos, eles têm um olhar para o cenário internacional bastante. É um recorte muito pequeno, né? Você fica ali, Estados Unidos, Europa Ocidental, e quando pipoca alguma coisa fora aí do dito mundo ocidental, eles acabam tratando disso, mas muitas vezes de uma maneira superficial, né? Então a gente sentia essa necessidade de ter algo mais aprofundado. No começo, tinha a questão do tempo, né? A Central 3 ainda acreditava que o podcast tinha que estar inserido em 1 hora, né? Só que à medida que o programa foi crescendo, não só de audiência, mas também a gente começou a querer tratar de mais temas, a duração do programa foi aumentando paulatinamente. Então hoje a gente tem esse formato, né? Antes da pandemia, né? Evidentemente, a gente tinha um formato de um programa de cerca de 3 horas, com 3 blocos principais, além dos giros de notícia, e outros blocos justamente para dar uma dinâmica mais interessante, né? E justamente para o ouvinte também poder ouvir o programa de forma fragmentada.
mas a gente sentia essa necessidade de tratar das coisas com maior profundidade. E o podcast, você não tem uma grade de programação. A pessoa escuta o programa do jeito e quando ela quiser. Então, a gente não tem esse limite que tem na Globo News, por exemplo, que vai entrar um boletim, um jornal, um programa, o que seja. Então, a gente não tendo esse limitador do tempo, a gente acabou definindo o quanto que a gente quer tratar de cada tema. E daí a gente tem essa preocupação também didática, né? De muitas vezes, por exemplo, como aconteceu na última edição do programa convencional, né? Do golpe no Mali. Então, a maioria dos nossos ouvintes, não digo dos ouvintes, mas assim, se você perguntar qualquer centro das capitais brasileiras, as pessoas não sabem nem apontar o Mali no mapa. Então a gente tem essa preocupação de situar o ouvinte do que é o Mali, qual que é a importância histórica dele, qual que é a posição estratégica dele, a relação com os vizinhos, com a comunidade internacional. Então, isso demanda tempo. Então, por isso que o programa foi crescendo e essa última edição, por exemplo, deu 5 horas, mas a gente tem o retorno dos ouvintes de que muitos deles, claro, alguns ouvem o programa numa tacada só, né? Mas muitos ouvintes, eles ouvem o programa fragmentado, né? Um bloco por dia, e daí também, novamente, antes da pandemia, o pessoal era meio o tempo do deslocamento para o trabalho, para alguma atividade doméstica, enfim. Mas são essas possibilidades que o podcast traz, né? Sabe que eu ouvia ele uma vez na academia. O pessoal lá ouvindo música e malhando, eu ouvia xadrez verbal, enquanto bem nerd, né? Aí, recentemente, eu descobri por meio do meu fonoaudiólogo de que dá para apertar lá em 1,5 ou 2 ou 3 vezes, né? Sim. E aí eu tô consumindo o xadrez verbal até mais rápido agora, né? Depois Sim, que isso é outra comodidade também, assim, né? Isso já gerou um debate na podosfera, né, sobre a questão da velocidade. Eu, particularmente, eu não me incomodo, porque se a pessoa consegue me ouvir falando rápido, e eu e o Felipe, a gente costuma falar rápido, né, ainda mais quando a gente se empolga, mas se a pessoa consegue ouvir a gente numa velocidade maior do que a gente costuma falar, mas consegue entender isso, quem sou eu para criticar, né, o modo como a pessoa está consumindo o meu produto? E também isso é uma questão de, tipo, a gente colocou no feed, a gente já não tem controle total, né, sobre aquilo. Até as interpretações que as pessoas vão fazer do que a gente falou, porque é uma questão também que muitas vezes é aquela coisa, né, tipo, você não entendeu o que eu falei. Na verdade, não. Você que não soube se explicar muitas vezes, né? Então, justamente, a gente toma muito cuidado na forma como a gente fala, justamente para não ter esse ruído, né? E agora acho que quando se fala, tu comentou ali dessa parte da como que veio e surgiu a ideia, né? Mas a questão de tratar de temas internacionais e com profundidade. Eu penso que às vezes eu já tenho dificuldade de acompanhar o que está acontecendo no Brasil, né? Que já tem um roteiro aí muitas Pois é. vezes mais elaborado do que o House of Cards. Mas como é que vocês escolhem os temas que serão abordados, considerando, sei lá, aí quase 200 países que a gente tem no mundo? E vocês preferem falar sobre pautas quentes ou vocês deixam a curiosidade também fluir? E quais são as leituras, né? Quanto tempo leva para elaborar um roteiro de um episódio do Xadrez Verbal? A gente também eu tenho que fazer esse esclarecimento também que o Xadrez Verbal não é uma agência de notícias, né? Então, a gente consome muito o serviço que essas agências prestam, né? Reuters, AF Press, enfim, Deutsche Welle, BBC,
veículos independentes de jornalismo também. Com a internet você tem essa facilidade também, né? Aí você tem diversos sites, né, que acabam focando numa região. Então tem o Africa as a Country, o EurasiaNet, enfim, aqui na América do Sul a gente acompanha os principais jornais e meios independentes também, né, de cada país da região. Então, essa é a nossa matéria bruta, né? Então, a gente pega isso e vai decupando para os nossos ouvintes, né? Claro, tem uma limitação idiomática. Eu e o Felipe, a gente fala, além do português, espanhol e inglês. Então, isso já é um recorte também, né? A gente não é versado em francês, alemão, enfim, outras línguas, mas até, por exemplo, a Deutsche Welle, por exemplo, tem uma equipe em português, não só no Brasil, mas na África, muito grande, né? Então, acaba produzindo muito material e, claro, de vez em quando a gente vai lendo na marra, né? Traduzindo, enfim. Mas a gente é bastante dependente do trabalho desses repórteres, desses jornalistas, e daí a gente também entra com a nossa bagagem como historiadores, né? Então, tem essas notícias, mas a gente dialoga com o passado porque faz parte do nosso ofício como historiadores, né? Isso a gente sempre deixa claro. O Xadrez Verbal é um programa jornalístico, mas que não é feito por jornalistas. São dois historiadores que estão tratando do tema e, enfim, a gente sempre deixa claro as nossas limitações, e isso é uma coisa interessante desse pacto que a gente tem com a nossa audiência, de deixar as coisas bastante claras, porque daí muitos dos nossos ouvintes acabaram virando colaboradores, né? Como a própria Ana Luísa de Moraes Campos, o Heitor Loureiro, pessoas que participam recorrentemente nos ajudando nas suas especialidades, né? Então, a coluna aberta serve muito para esse tipo de participação, né? E daí a gente dá total liberdade para a pessoa falar, de apresentar as suas ideias, né? Porque também a gente não tem a pretensão de ter o conhecimento de todos os mais de 200 países reconhecidos pela ONU e as regiões que buscam a sua autodeterminação, enfim. Então, também nesse processo, eu tenho mais interesse em América Latina e África. O Felipe tem um grande conhecimento em Oriente Médio, na leste da Ásia, da antiga União Soviética. Eu e ele, a gente também tem uma profunda curiosidade sobre os Balcãs, né? Porque eu acho que é uma região que acaba sintetizando muito dos conflitos mundiais, né? E até utilizando a expressão do Eric Hobsbawm, né? Um historiador anglo-egípcio, né? Quando ele se refere ao século XX, na Era dos Extremos, ele diz que é o breve século XX que começa e termina em Sarajevo, né? Por conta do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, e depois a eclosão da Guerra da Bósnia, que veio ali na esteira, né, da dissolução da Iugoslávia, né? Então esse acaba sendo o recorte do século XX, né? Então a gente tem bastante interesse nessa região, e também por conta de ser também, né, para a nossa geração que cresceu nos anos 90, era o grande conflito na época, né, que a gente estava tomando conhecimento do noticiário internacional. Então, acho que isso também acabou marcando muito, né, aí o pessoal de 30 e poucos anos. Matias, além do xadrez verbal, quais são os outros projetos que tu está à frente? E conta um pouco para a gente também sobre o teu dia a dia de produção.
Então, eu comecei com o Som das Torcidas, aí no segundo ano de Central 3, eu desenvolvi o Conexão Sudaca, juntamente ao Gabriel Brito e ao Felipe Bigliazzi Domingues. O Conexão Sudaca era um programa sobre futebol sul-americano, mas que também a gente acabava tratando de outros tópicos quentes, né, do continente. Então, tratava muito de política, cultura, enfim. E durou até o ano passado. Então, foi de 2014 a 2019, foram 6 temporadas. Daí veio o Xadrez Verbal, no primeiro semestre de 2015. No final de 2015, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que também foi sempre uma paixão em comum minha e do Felipe, né? Esse diálogo não só do futebol, mas do esporte com a política e com a história. Enfim, nos bastidores eu estou presente em várias das produções da Central 3, pelo menos quando o estúdio estava funcionando, né, antes da quarentena. Aí participei primeiro do Zé no Rádio, né, que foi quando o José Trajano veio para a Central 3, que depois virou o Pontapé, quando o Dudu Monsanto também veio para o nosso time. Participei também do podcast da Trivela e o Repertório, que é o último podcast aí, que também veio dessa parceria da Central 3 com o Xadrez Verbal, que é um podcast de entrevista, que era algo que no começo do Xadrez Verbal era mais comum. A gente tinha muitos convidados dos quais a gente entrevistava eles, mas por conta da demanda que o podcast acabou tomando, a gente não conseguia mais conciliar as agendas para marcar entrevistas a tempo de colocar no programa e que fosse algo que fizesse sentido naquela semana. Então a gente percebeu que precisava ter um espaço para tratar de temas não tão urgentes, né? Mas com uma profundidade também. Então a gente sentiu essa necessidade de ter um podcast exclusivo com entrevistados, e que também por conta da pandemia acabou sendo afetado, né? Mas que teve mais de 10 programas na sua primeira temporada, entrevistando gente do calibre do Celso Amorim, do Glenn Greenwald. Então a gente conseguiu trazer gente parruda aí, né, para dialogar conosco. Muito bacana. E adentrando agora em temas abordados no xadrez verbal, né? Eu imagino que vai ser um tema do próximo episódio aí, que é a questão do presidente do Líbano pedindo por Estado laico, né? Em um discurso às vésperas do centenário do país, Michel, como é que se pronuncia sobre o nome dele? Michel... Também não sou versado no árabe. Afirmou que somente o Estado laico é capaz de proteger o pluralismo. No entanto, será preciso um diálogo entre as autoridades religiosas e os dirigentes políticos para encontrar uma fórmula aceitável para todos, né? Que provavelmente implicaria uma reforma constitucional. Qual a tua análise sobre este pedido do presidente Aoun e qual a tua opinião sobre o Estado laico, ou seja, essa divisão entre política e religião, Matias? Então, o Felipe até brinca comigo, né, que eu sou um apóstata, né? Eu fui criado entre a Igreja Batista, que minha avó frequentava, minha avó materna, e uma comunidade cristã interdenominacional, né? Mais ligada ao protestantismo, mas que muitas vezes se reivindicava como cristã primitiva, né? A primeira igreja dos apóstolos no livro de Atos, né? Que inclusive é da onde vem o meu nome, né? Já que Matias é o apóstolo discípulo substituto de Judas Iscariotes, né? Eu sou completamente favorável ao Estado laico, mas claro que isso é uma perspectiva bastante ocidental, né? Eu também não posso almejar isso por uma realidade completamente diferente da minha, ainda mais num país como o Líbano, onde você tem um sectarismo muito grande, né?
porque é um país relativamente pequeno, né, de proporções territoriais, mas você tem ali quase 20 grupos religiosos bastante representativos, né, e após justamente a Guerra Civil de 1991, e daí você vê um contínuo também, né, de crises políticas no país, né, a explosão que ocorreu recentemente, né, ali no porto, em Beirute, também foi mais um catalisador, mas de uma coisa que está latente, né? Então, eu acho que a questão política no Líbano é algo muito complexo, até pelo esse acordo que se firmou, né, no começo dos anos 90, de você dividir os poderes de acordo com os 3 maiores grupos religiosos, mas, como eu disse anteriormente, você tem quase 2 dezenas ali de representações religiosas bastante fortes, né? E para além disso tudo, você ainda tem um grupo marginalizado politicamente, que são os refugiados palestinos, né, que não têm direitos políticos, mas que são uma população numerosa, né? Então, acho que a explosão acabou acelerando aí esse debate, né? E você também tem essa questão mal resolvida com a antiga metrópole, a França, né? O Emmanuel Macron estava presente essa semana aí no Líbano, né? Tentando ali costurar um acordo político, mas também de uma maneira bastante imperialista, na minha visão, né? A França ainda se sente uma tutora do Líbano, né? Ainda tem essa visão ali no Eliseu bastante perversa até, né, em relação ao destino da comunidade libanesa. Eu tenho parte do meu time, o time Zine, né? Me ajudaram 2 que são formados em relações internacionais, e os 2, por coincidência, também fazem doutorado em ciência política, né? Eles ajudaram a elaborar essas perguntas. A próxima seria a respeito dos Estados Unidos, que tem a maior taxa de desemprego desde a Grande Depressão, o que pode impactar diretamente no processo eleitoral. Qual a tua impressão sobre o que pode acontecer na economia estadunidense e sobre a corrida presidencial? Bem, os Estados Unidos já estava brigando aí com a balança, vamos dizer assim, antes mesmo da pandemia, né? E a pandemia acabou trazendo aí um cenário bastante catastrófico, né? Para a economia não só dos Estados Unidos, mas da comunidade internacional. São poucos países que foram afetados duramente, né, pela essa recessão que está aí na esteira da pandemia da Covid-19. Mas em relação à eleição estadunidense, é sempre algo muito difícil de prever qualquer coisa, né, até por esse formato pouco usual, né, dos colégios eleitorais, no qual recentemente você teve 2 eleições, né, no qual o vencedor do voto popular não levou nos colégios eleitorais, né, no caso o Al Gore em 2000 e a Hillary Clinton nas últimas eleições, que foram bastante imprevisíveis, como acho que vão ser as eleições de logo mais, né. E claro que a economia joga, e você, principalmente nos ditos swing states, né, que são, coincidentemente, parte desses estados estão ali no Rust Belt, né, que é a região que tem sofrido mais com a recessão e com o desmonte, né, da indústria de base estadunidense, né, principalmente ligado ao aço, né, então ali Pittsburgh, Ohio, Michigan, né, que são regiões que não é de hoje, né, que estão enfrentando esse problema do desemprego, né, e essa mudança da força trabalhadora, né, porque você tem ali diversos operários que tiveram que buscar uma nova ocupação por conta do fechamento desses postos de trabalho, e teve que
mudou-se a mentalidade, né, de uma região que era tradicionalmente ligada ao chão de fábrica. Matias, atualmente aumentou as tensões entre Grécia e Turquia. Esse conflito ele tem chamado a atenção da comunidade internacional, da União Europeia e da ONU. Na base da disputa está a hegemonia na exploração de gás natural da região. Conflitos armados nos últimos anos foram vinculados a recursos naturais. Consegue fazer uma análise geral para nós deste caso específico entre Grécia e Turquia? E, na tua opinião, essa tendência de conflitos por recursos naturais, ela continuará ou as instituições internacionais conseguirão reduzir esse tipo de conflito ou pelo menos mediar? Bem, esse atualmente se refere ao século XV, porque Grécia e Turquia, né, tem uma relação de ódio desde, né, da queda de Constantinopla, né? Então é uma das rivalidades históricas mais latentes ali no continente europeu, né? E também você tem a Turquia aí, né, como essa porta de entrada, né, para o Oriente Próximo. Então é uma situação, claro, que não é de hoje, que envolve também essa questão dos oleodutos, né, que fazem essa ligação, né, da Eurásia. Também tem aí a Rússia, né, de olho na situação, e os Estados Unidos como uma potência também, né. Curiosamente, a gente sempre cita isso no xadrez verbal, né, que no contexto da Guerra da Coreia, com a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, turcos e gregos lutaram, né, do lado dos sul-coreanos, né, ali no começo dos anos 50, só que eles ficavam muito afastados, né? Os soldados gregos e turcos, eles nunca estavam no mesmo ambiente, porque podia ter alguma escaramuça ali. E, claro, no passado já teve um trânsito maior, né, entre gregos e turcos, mas recentemente também, com a própria ascensão do Erdogan, e recentemente agora teve esse episódio em relação a Santa Sofia, né, no qual o Conselho de Estado da Turquia reclassificou, né, a basílica, convertendo ela novamente numa mesquita, né, porque também tem esse debate religioso aí entre os dois países, né, os gregos majoritariamente são cristãos ortodoxos e os turcos são muçulmanos, né, e a resposta da Grécia foi transformar, né, a casa onde nasceu o Atatürk vai ter um projeto agora de ser um museu em relação ao Holocausto, né, o Holocausto não, o genocídio dos cristãos ali na Turquia na virada das décadas de 10 para 20. Eu fico pensando como é que armazena tanta informação, minha gente, né? Mas quanto ao estado do capitalismo neoliberal, já houve 2 crises seguidas em 12 anos, quando a desigualdade de renda se ampliou muito. São os países com o capitalismo mais voraz que têm sofrido bastante, como Estados Unidos e Brasil. Tu acha que há alguma possibilidade de mudança pós-pandemia? E como ficará a relação Estados Unidos-China? Bem, o grande embate, né, que a gente tem também nessa eleição dos Estados Unidos e que tem alimentado a retórica, a narrativa do Trump em relação à China, né? Ele quer fazer acreditar de que a vitória do Joe Biden significa necessariamente um alinhamento maior dos interesses de Washington com Pequim, e eu não vejo bem assim. Eu acho que até o próprio Joe Biden não morre de amores, né, pela China, vê também a China como uma ameaça não só no campo comercial, né, mas também bélico.
Então, eu acho difícil também fazer alguma previsão, né, sobre a economia pós-pandemia, porque a gente tem que ver o tamanho do rombo, né, que vai ter, né, e o pessoal já até está minimizando um pouco, né, a queda do PIB da maioria dos países, dizendo que poderia ser pior, evidentemente, claro, mas o tempo já tem algumas previsões, né, que o tempo de recuperação da economia pode chegar a 10, 20 anos, enfim, né, porque é um evento que foi catastrófico para a economia internacional e realmente não consigo, dentro do capitalismo, justamente, não consigo ver uma melhora nos próximos anos. Dali Keynes, como diria o André, que está ali nos acompanhando nos bastidores, né? Matias, qual o papel que a China pode ocupar a partir de agora? O socialismo chinês, ele pode se tornar um modelo a ser seguido? E quais as contradições tu enxerga? Não, acho que não também. Eu não vejo com bons olhos o socialismo de mercado dos chineses, a nova rota da seda, né, que já está criando alguns conflitos, principalmente no continente africano, né, mas que mostra essa visão expansionista, né, do capital chinês, né, que está ligado ao Estado, mas não deixa de atuar de uma maneira predatória, né, por onde vai passando. Então, a China sabe do tamanho que ela tem e tem utilizado isso nas negociações, então acaba sendo também mais uma ameaça do que um aliado, na minha visão, claro, como anarquista, né? A grande debate internacional sobre mudança climática. Tu vê algum movimento acontecendo em direção à sustentabilidade, Matias? Não. Assim como eu estava bem cético também em relação à pandemia, né, dessa mudança de mentalidade que poderia ocasionar. Eu tenho sido bem cético nesse sentido. Eu acho que a questão do aquecimento global, assim como do combate ao coronavírus, ela sofre muito por conta do descrédito à ciência. Então a gente vai viver aí, quer dizer, a gente vai sobreviver aí, né, as próximas décadas, né, com esse aquecimento. A gente também tem falado algumas vezes no xadrez verbal de que talvez a próxima onda de refugiados não vai ser por conta de um conflito armado, mas sim por conta do clima, né? Você vai ter os refugiados climáticos, já que muitas regiões outrora povoadas não vão conseguir se sustentar. Então é algo que também vejo com bastante preocupação e não vejo uma mudança a curto prazo. Pois é, mas e isso talvez de uma perspectiva mais global, né? Mas e aqui no Brasil, por exemplo, essa questão das queimadas, ou, bom, teve aquela fatídica reunião ministerial, né, que o ministro do Meio Ambiente, passar a boiada, e aí o governo parecia estar um tanto quanto inerte em tomar medidas ambientais no Brasil, até que chegam uma meia dúzia de senhores aí, donos de umas folhas que valiam uns 3 trilhões de dólares, e disseram, o Brasil precisa, né, tá tomando medidas para evitar a perda de biodiversidade e efeitos que possam ter de aquecimento global. Mas e aí, nessa perspectiva Brasil, por que será que vem essa questão desses investidores ameaçando não investir aqui se não tomar medidas para suspender as queimadas? Mas mesmo assim, né, o governo esnobou o Fundo Amazônia, né, porque também você tem essa questão, né, da própria biodiversidade brasileira acaba sendo uma ferramenta de barganha, né, que no caso o governo não está sabendo negociar, na minha visão,
porque está comprometido, né, com garimpo, está comprometido com a grilagem, não tem nenhuma política pública em relação às comunidades nativas. Então, a política atual do governo é de desmatamento, é uma política contra o ambiente, né? A figura do Ricardo Salles, é aquela clássica fábula, né, da raposa tomando conta do galinheiro, né? Então, né, no começo da semana também, ele anunciou, até de forma jocosa, né, em relação ao corte do repasse, né, para o combate ao desmatamento no Cerrado e na Amazônia. Então, você tem um aliado do garimpo e do agrobusiness tomando conta do meio ambiente. Tipo, não faz sentido, assim, quer dizer, não faz sentido numa perspectiva racional, mas nesse projeto de desmonte do Estado faz total sentido. Sabe que, pensando numa perspectiva aqui do Rio Grande do Sul, a gente sofreu muito, né, no ano passado com enchentes, várias cidades tiveram alagamento, consequência dos efeitos climáticos. Esse ano de 2020 começou uma das maiores estiagens que a gente teve, foram mais de 300 municípios que decretaram estado de calamidade, e aí depois que tiveram essa estiagem, teve enchentes, teve fenômenos, até mortes, né, em função dessas coisas que nunca tinha acontecido por aqui. E aí, em paralelo, o governo está tocando um projeto de uma mega mineração aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que vai extrair 160 milhões de toneladas de carvão mineral, combustível não renovável, que a consequência da combustão dele pode ser, talvez, o agravamento desses efeitos climáticos, né? Mas vai entrar aí uns 20 bilhões de reais, o Estado está quebrado, só que aí fica o questionamento, né? Quanto que vai ter que gastar lá no futuro para remediar essas consequências que tem na população, na agricultura, enfim, né? Mas Não, agora eu vou te dar outro exemplo, né? Eu conheço um pouco da realidade do Rio Grande do Sul, né? A família do meu pai é da campanha, e é curioso, né? É um paradoxo que você tem ali uma região que está no aquífero Guarani, tá sobre o aquífero Guarani, mas tem passado por um processo de desertificação, né? O Pampa tem cada vez mais sofrido com a erosão, né? Sendo que você está ali em cima de uma das maiores reservas de água doce do planeta. é uma excelente observação, né? Até no começo de 2000, o município de Erechim ficou sem água e teve que perfurar o aquífero Guarani atrás de água, né? E era quase 1.000 metros abaixo do solo até chegar no aquífero. E quando pegaram essa água, avaliaram a qualidade, ela tinha excesso de teor de sulfato, o que tornava ela não potável, e no fim nem puderam usar. E aí fica a reflexão também, o quanto o aquífero Guarani, que começa ali, acho que no estado de tem até o estado de São Paulo para baixo, assim, mais ou menos, todo ele, né? E aí tudo aquilo que está tendo de agricultura que pega, bom, os estados com maior produção agrícola, né? Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, e o quanto disso não pode estar contaminando esse lençol, que é Pois é. uma das maiores fontes que a gente tem de água doce. Agora, tratando das questões nacionais, no regime militar no Brasil, 1.843 pessoas fizeram 6.016 denúncias de tortura, sendo 4.918 contra homens e 1.098 contra mulheres. Eu estou lendo o livro, terminando de ler o livro do filho da Miriam Leitão, o Matheus Leitão, onde ele retrata bem essa busca de dados, enfim, informações, numa perspectiva histórica, jornalística, do período da ditadura e das questões das torturas, né, que os pais dele sofreram lá no Espírito Santo. E somente em 2011 a Comissão da Verdade foi instituída pelo governo do Brasil para investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. Tu acha que os anos de silêncio do Estado brasileiro sobre os crimes da ditadura e a decisão de anistiar os crimes impactou diretamente na ignorância de uma parcela do povo brasileiro
que pede por ditadura e elegeu um presidente que exalta um dos maiores torturadores dessa época? Olha, Zine, eu entrei na faculdade de História em 2006, e as duas principais bandeiras dos estudantes de História naquele período era a abertura dos arquivos da ditadura militar e a regulamentação da carreira de historiador. Estamos em 2020 e essas seguem sendo as duas principais bandeiras dos estudantes de História. Então, o Brasil tem contas a acertar com seu passado. E esse debate foi adiado muito tempo, ainda mais se você comparar com o que ocorreu nos países vizinhos que passaram por uma situação similar, né? Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai em menor escala. Então, o debate em relação à ditadura militar, ele não consegue avançar no Brasil, porque você justamente você não houve um interesse do Estado nesse aspecto, até porque os agentes da ditadura, eles continuaram no Estado, ao contrário do que aconteceu nos países vizinhos. E um dos principais meios disso é a própria polícia militar, porque o Brasil é uma das poucas democracias no mundo no qual a força de segurança pública é militarizada. Então, a gente debate a tortura que ocorreu durante a ditadura militar, mas a tortura ela continua sendo empregada pela polícia militar. Eu lembro de uma pichação que eu vi na Praça de Maio, que falava em relação... Isso porque na Argentina houve um debate maior sobre isso, mas mesmo assim, na democracia na Argentina, você também continua com práticas de desaparecimento, de tortura. Isso porque na Argentina você tem uma força de segurança pública civil. Aqui no Brasil ela é militarizada. E ela vê o povo como inimigo. Ela trata o povo como inimigo. Então o movimento negro aqui no Brasil, em relação ao acontecimento em Minnesota, diz que George Floyd aqui é todo dia. E eles têm razão. Porque essa prática sistemática, ela acaba atingindo principalmente, né, as camadas pobres e que, em sua maioria, são negras, né? Então, o período da ditadura acaba sendo mais debatido porque a ditadura ela era bastante democrática em relação à repressão. Ela reprimia todo mundo, do estudante branco de classe média ao indígena que estava no interior do Brasil. E isso é outro ponto também, que no debate que se faz da ditadura, aos crimes da ditadura, existe um apagamento dos crimes que aconteceram com as populações nativas. Porque essa visão do exército também, de passar a boiada, aproveitando aí a fala do Ricardo Salles, ela atinge o seu ápice na ditadura militar, e que daí existe um debate interno dentro das Forças Armadas, né? Porque não dá para negar a importância do Marechal Rondon, né? Nesse aspecto, né? De preservação, né? Dos povos originários, mas na ditadura militar enxergava também as populações nativas como um empecilho ao progresso, né? Porque você tinha ali uma megalomania, né, do aparelho estatal de buscar um crescimento artificial que ocorreu durante a ditadura militar, o dito milagre econômico, e que acabou quebrando o Estado, né? Porque já ali no começo dos anos 80, né, principalmente após as duas crises do petróleo, você já tinha um Estado desfacelado e que demorou
quase 30 anos para atingir o tamanho, né? Tipo, para voltar a retomar o crescimento observado nos primeiros anos da ditadura, mas que eram inflados, né? Então, é esse conjunto de questões em relação à ditadura militar que faltam ser debatidos. E isso ocorre por quê? Porque boa parte dos arquivos da ditadura ainda são confidenciais, ainda são secretos. Então, daí falando como meu ofício de historiador, a gente tem que tratar disso com documento. Então, tem que abrir esses documentos para a gente justamente acertar essas contas que estão pendentes. A gente aqui no Brasil, acho que a gente ainda tem, além de eles terem tido a anistia, ainda usufruem aí de pensões ou, né, aposentadorias bancadas pelos nossos impostos, e a gente vê o quanto esses privilégios, né, não foram nem atacados nas reformas recentes que tiveram da Previdência, porque eles, né, não tocou no campo militar, e eu acho que é muito marcante essa tua fala, né, como historiador. Foi muito impactante para mim. Eu ouvi tu dizer que era a bandeira dos estudantes lá de 2000, início da década de 2000, e continua sendo hoje, em 2020, né? Sim. Mas como historiador, o que tu está achando desse momento Bolsonaro e o que explica essa resiliência do governo frente a tantos erros, Matias? Bem, como historiador, eu posso, em relação ao governo Bolsonaro, eu posso fazer paralelos com o passado, né? Mas justamente para analisar o governo Bolsonaro numa perspectiva histórica, tem que ter um afastamento, né? Então, eu tenho visto como jornalista daí, né, esse desgoverno que está em curso. Em relação ao passado, você tem justamente esses ecos da ditadura, né, não só no Brasil, mas como no Chile também, porque cabe lembrar que o Paulo Guedes ele é formado na escola de Chicago e estagiou no país transandino, né, ele estudou ali, atuou, né, durante o governo Pinochet, né, que daí você tem uma discussão bastante presente atualmente em relação à Previdência, né, porque o modelo chileno é uma das inspirações do Paulo Guedes para a reforma da Previdência aqui no Brasil, e lá você já tem as primeiras pessoas que contribuíram integralmente já sob esse novo modelo no Chile, e elas têm uma situação muito pior dos trabalhadores que contribuíram no antigo regime de previdência no Chile. Você tem também o alto comando do governo Bolsonaro é quase todo ocupado por militares, né? É o gabinete mais militarizado, até mais do que na época da ditadura. E muitos desses militares atuaram na missão no Haiti, e que daí foi a missão no Haiti, ela acaba sendo o encontro, né, dos anseios das Forças Armadas com a política externa dos governos petistas, né, porque você tinha, nesses dois lados, você tinha a preocupação, né, do Brasil conquistar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Era um anseio tanto dos militares quanto do governo Lula, ali no começo do século. E muitos desses oficiais que lideraram a missão de paz, entre aspas, no Haiti, fazem parte, né, do governo, principalmente o general Heleno, que foi o primeiro comandante no país caribenho. Então, são esses paralelos, né, que a gente pode trazer para o debate do governo Bolsonaro, né, esse saudosismo da ditadura militar, uma política econômica que só consegue se estabelecer com o autoritarismo, porque não é de interesse da população em geral,
e a missão no Haiti, que é um dos esteios, né, em relação ao gabinete do Bolsonaro na formação desses quadros, né? Enfim, eu acho que são essas as questões que dá para ser levantadas num debate, para começar a situar o governo Bolsonaro num debate historiográfico. Pois é, mas foi um governo que ele foi, a sua estrutura inicial foi aos poucos se corroendo, né? Sai o Mandetta, sai o Moro, e agora começa a ficar muito nítida essa questão do Paulo Guedes, entre aspas, super-ministro da Economia, né? Extingue o Ministério do Trabalho, com toda a construção que tinha até então, lá de Vargas, já vem de um desmanche da questão da reforma trabalhista, reforma da Previdência, e aí agora fica só essa coluna assim que se mostra, de um lado, uma perspectiva do governo Bolsonaro, com talvez os militares que querem injetar recurso público na economia, e com o lado do Guedes, da escola de Chicago, querendo, pelo contrário, deixar laissez-faire, né? Só que esse neoliberalismo do Paulo Guedes cai por terra nesse contexto de pandemia, em que, bom, como é que vai acudir? Até hoje eu não sei, dos milhões de coisas que eu tenho ouvido, veio assim uma fala que marcou, que é do Paulo Guedes, dizendo que se pegou de surpresa de ter mais de 35 milhões de brasileiros na informalidade, né? Veja só, eles passaram promovendo, estimulando que não tivesse trabalho formal, e agora se vê surpresa com 35 milhões de brasileiros. Não, e em muitos estados, o número de beneficiados aí pelo auxílio emergencial já supera aqueles registrados em carteira de trabalho, carteira profissional. E que acabou dando aí uma sobrevida, né, à popularidade do governo, e que daí tem utilizado, né, o Paulo Guedes como boi de piranha para se manter em evidência, né? Porque agora qualquer coisa que acontecer em relação à economia, o culpado já tem nome, né? Eu estou ansioso para ver os comentários do Átila dessa novo escândalo do presidente de querer fomentar com que não tenha vacina, né? Meu Deus, isso aí é... Assim, além da falta de política pública em relação à pandemia, porque aí não existiu, né? Você não teve por parte do governo federal, não teve uma política pública no combate à pandemia, deixou a população à própria sorte, né? Citando novamente o Paulo Guedes naquela reunião ministerial, tem que deixar cada um se fuder do jeito que acha melhor, e parece que é isso que o governo está promovendo, né? Não é só deixar, ele está incentivando as pessoas a não se vacinarem, né? Enfim, é um absurdo, assim. Mesmo depois de ter pago 1,5 bilhão de reais para a Inglaterra, para poder ter a transferência da tecnologia da vacina. E aí, bom, o Brasil, eu acho que está sendo uma boa medida isso de poder ter a vacina, né? A gente tem instituições que, historicamente, conseguem essa transferência de tecnologia e produzir em grande escala, de forma que possa estar vacinando a população com velocidade, mas de nada adianta ter todo esse movimento se chega lá na hora em que as pessoas também precisam procurar, precisam ter a vacinação, que é um dos principais objetivos de se extinguir a circulação do vírus no território. Se metade da população, ou enfim, os 30% que seguem o presidente, não se vacinarem, o vírus vai continuar circulando e a gente não vai encerrar esse ciclo de epidemia de coronavírus, né? Mas, com certeza, o Átila pode falar muito melhor do que eu sobre essa parte, né? No próximo xadrez verbal. A política nacional está gerando uma reviravolta na política externa brasileira, tanto no apoio entreguista do governo aos interesses dos Estados Unidos, quanto a postura em relação à Amazônia. Na tua opinião, quais serão os impactos devido a essa postura para o Brasil, Matias? Bem, o impacto mais claro que você tem
é que o Brasil deixou de ser um mediador. O papel do Brasil como o principal líder local, no contexto da América Latina, nas últimas crises políticas que a gente teve no continente, o Brasil deixou de ser esse mediador, que era um papel histórico no Brasil. Basta ver quantos tratados foram assinados no Rio de Janeiro, né? Você coloca Tratado do Rio de Janeiro, acordo, enfim, acordo no campo de busca, você tem vários, porque essa era uma tradição diplomática brasileira, né? Isso tem a ver com a política externa no Brasil desde os tempos do Barão do Rio Branco. Então esse é o primeiro aspecto. Esse já é bastante claro que o Brasil deixou de ter esse papel conciliador na região, até porque cabe lembrar, né, que o último conflito armado que o Brasil participou no continente, né, foi a Guerra do Paraguai. Enquanto que você teve diversos outros conflitos depois, você teve a Guerra do Pacífico, você teve a Guerra do Cenepa, ali entre Equador e Peru, você teve a Guerra do Chaco, e o Brasil não se envolveu nesses conflitos, né? Então, e acabava sendo muitas vezes justamente esse mediador. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente perdeu essa liderança regional. E daí trucou, né? Porque fez isso para tentar ter uma maior proximidade com uma das potências, não de uma maneira pragmática, mas de uma maneira bastante ideológica, porque esse o principal ponto que a gente tem que debater, porque, novamente, voltando aos militares, a gente sempre cita esse exemplo no xadrez verbal porque ele é bastante didático. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, que foi fruto de uma revolução de viés marxista. Isso no governo Geisel. Então, os militares, eles não colocavam a ideologia acima da sua diplomacia. Por quê? E daí a resposta se dá justamente depois, né, que você tem uma estabilidade em Angola, o Brasil vai se tornando o principal parceiro comercial do país africano, principalmente na questão da exploração dos poços de petróleo, que você tem ali uma influência muito grande da Petrobras, né? Então esse é um exemplo claro de mostrar como que a gente não pode deixar a diplomacia na mão de um governo e de uma ideologia. Ela tem que ter uma preocupação estatal. Por isso que o Itamaraty forma quadros de excelência nesse aspecto, né? Porque os diplomatas eles estão a serviço do Estado, não a serviço do governo. Eu fiquei refletindo, Matias, sobre nesse ponto dos diplomatas que talvez tenham toda essa história, essa cultura, ou enfim, essa formação para uma linha, e aí agora chega um ministro lá das relações internacionais, que é relações exteriores, completamente ideológico, né? Porque ele está dentro do governo e está seguindo essa linha. E eu fico imaginando como é que será que não devem ser os conflitos internos dos servidores, dos diplomatas, frente a essas diretrizes, essas orientações que estão vindo, que é completamente fora, né? Não, com certeza. Os debates ali nos corredores do Itamaraty estão correndo solto. E o próprio Ernesto, ele é um cara que... daí não... vou fazer uma analogia que pode ser... pode ir contra ele, mas acho que é o sentido mesmo, é um biruta, né? No sentido estrito da palavra, porque ele vai aonde o vento sopra, porque mesmo nos governos petistas, e tem artigos dele em relação a isso, ele diz que o Brasil tinha que fortalecer as relações Sul-Sul. Ou seja, né, o Brasil ser não só essa liderança dentro da América Latina, mas no hemisfério sul, de uma maneira geral.
E daí, né, com a ascensão do bolsonarismo e que tem, né, se pauta muito no Olavo de Carvalho, ele migrou, ele percebeu que em caso de uma vitória do Bolsonaro, esse fosse o caminho para ele chegar ao posto máximo, né, da carreira diplomática, que é o de chanceler. Então ele não tem nenhuma convicção também em relação a isso. Eu não sinto essa autenticidade no que ele diz, entende? Eu acho que é uma questão... Um poder que se serve, ao invés de servir, não serve, né? Ele é um oportunista. Só que isso está sendo desastroso para a política externa brasileira. E daí você pega, por exemplo, né, dois dos aliados de momento do Brasil, que são países que são irrelevantes do ponto de vista econômico e mesmo cultural, vamos dizer assim, né, que é Polônia e Hungria. Não estou desmerecendo as comunidades húngaras e polonesas no Brasil, mas isso não justifica os esforços que o Brasil tem feito para estar próximo disso, que daí sim tem um viés ideológico, né? De uma direita nacionalista, antiglobalista, o que isso quer que signifique, né? Então é um tiro no pé essa aliança, porque não traz frutos nenhum para o Brasil. E também de um outro lado tem a Tereza Cristina, né, no Ministério da Agricultura, que tem a China como um dos principais mercados consumidores da nossa exportação, e aí na medida em que essa linha mais ideológica começa a se macunar com os Estados Unidos, assim, tipo assim, só pela perspectiva ideológica, a gente acaba tendo consequência do outro lado, né? E a China, que é o nosso principal parceiro comercial, e daí você, além do próprio presidente, você tem um dos filhos, que inclusive está dentro da Comissão de Relações Exteriores o presidente, né? Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Você tem o antigo ministro da Educação, que entraram em choque com o principal parceiro comercial. Então daí até o próprio agrobusiness teve que pedir para o pessoal segurar os ânimos, né? Porque isso é ruim para os negócios. Porque Sim. Se a China não comprar... Se ainda tivesse um retorno, né? Mas essa semana mesmo eu li que os Estados Unidos, em função da pandemia e redução, né, das demandas, eles tinham uma cota para o aço brasileiro exportado, que eu acho que estava em torno de 50 mil toneladas, eles reduziram para 20 mil, porque as indústrias dos Estados Unidos tiveram que compensar a produção para o consumo interno. E aí deixa o Brasil na mão, que perde ali umas 30 milhões de toneladas, que vai deixar de estar exportando para os Estados Unidos. E aí como é que fica a nossa indústria, né? Então, se ainda tivesse contrapartida de tudo isso, mas é uma perspectiva ideológica, que se ajoelha, parece que não tem nenhum retorno razoável, né, para se tivesse o retorno na economia, mas nem isso, né? Mas, Matias... outro exemplo também é a questão da OCDE, né, que o Brasil quer porque quer entrar na OCDE, achava que tinha o apoio dos Estados Unidos nessa questão, e na primeira oportunidade que os Estados Unidos teve, escanteou, né, o Brasil a essa condição. O bate-papo está muito bom, mas a gente chegou na última pergunta aqui para a gente finalizar, que a gente tem visto uma explosão de conteúdo sendo produzido e transmitido pela internet, né? Que a gente comentou ali no início que vocês, quando lançaram o podcast, mal tinha assim, a questão de smartphone com internet à disposição, mas e também muito se fala sobre polarização. Qual é o efeito dessa produção no comportamento das pessoas? Se há alguma preocupação quanto às narrativas criadas nas bolhas, e se tu que se comunica há tempos com o público, tu sente que há alguma maneira de disputar essas narrativas? Eu acho que o primeiro ponto é que justamente, né, com a popularização da internet, consequentemente, você tem uma amplitude
de vozes no debate, né? Então, acho que nunca se produziu tanto conteúdo focado, né, nas camadas mais marginalizadas da sociedade. Essas pessoas agora têm muito mais alcance das suas vozes no debate político. Isso é um ponto bastante positivo. Claro que com isso você tem uma maior disseminação, né, de informação, mas muitas vezes sem filtro, né? Então isso vale para todos os aspectos. Então tem os prós e os contras, né? Claro, a gente tem vivido aí um debate bastante tóxico e polarizado em relação à política nacional, principalmente. A pandemia não ficou imune a isso. Basta ver, né, os ataques que o Átila e outros cientistas, médicos, enfim, têm sofrido, né? E claro que a gente observa aí também uma instrumentalização desses ataques, né? Não são coincidências, né? Você tem aí uma organização miliciana focada nesses ataques aí para desacreditar, né, vozes que estão respaldadas pela ciência, né, que são embasadas, né, porque se você tem discordância com uma ideia, você debate, você não ataca. Esse é um ponto pacífico, né? Então, um bom debate, eu sou completamente favorável, mas não é o que tem acontecido em relação ao momento que a gente vive. Então, é uma faca de dois gumes, né? Porque acho que as ferramentas estão ao alcance das pessoas, mas muitas vezes estão sendo utilizadas para briga, não para construção, né? Enfim, eu sou parte disso também, né? Eu, como disse anteriormente, se não fosse podcast, eu acho que teria sido muito difícil a minha entrada em outros meios. Até cheguei a fazer teste uma vez para uma rádio, mas enfim, eu acho que a minha abordagem, principalmente no que acabou sendo evidenciado no xadrez verbal, ela é mais crítica do que a gente estava acostumado, né, a receber, até por conta da minha formação como historiador, né, como agente crítico. Então, eu tive essa felicidade, então tenho que valorizar essa mídia que eu estou inserido, mas também eu tenho bastante cuidado com o que eu falo, para ser justamente, voltando ao ponto, ser algo construtivo, né? Algo que vá possibilitar o debate, não os ataques. E esse acaba sendo um dos motivos, né? Uma escolha editorial minha e do Felipe, da gente, em relação ao Brasil, a gente só tratar da política externa, né? Aí o pessoal reclama, pô, mas lá em 2015, 2016, vocês não falavam do governo Dilma. Bem, a gente não falava do governo Dilma porque a política externa, após a reeleição dela, inexistiu. E a gente criticou bastante isso, porque justamente ela estava tentando se manter no cargo. Então ela abandonou qualquer política externa e foi um passo atrás também em relação a posição do Brasil no cenário internacional. O governo Temer não mudou muito também, porque ele tentou chegar até o final do mandato, então também inexistiu. Agora, a gente tem uma política externa agressiva, no mau sentido da palavra. Então, a gente se sentiu na necessidade de criticar isso, justamente porque vai contra uma tradição de décadas diplomática do Brasil e que era bastante positiva, né? O Brasil tinha um respaldo da comunidade internacional, era um importante, vamos dizer, era um país protagonista, vamos dizer assim.
Pois é, Então, Matias, eu fico reflexivo sobre essa política externa agressiva, como se a nossa imagem frente ao mundo, se ela vai continuar marcada num outro governo, se 2022 Bolsonaro for exonerado pelas urnas, todo esse impacto que tem da política externa agressiva dele, é possível reverter frente ao mundo, ou talvez será que a gente vai ficar marcado por um bom tempo? justamente, assim como a questão do meio ambiente, vai ser muito difícil reconstruir isso, né? Porque a sensação que a gente tem é de terra arrasada, né? É de jogar fora um trabalho aí de décadas, né? Porque, novamente, mesmo na ditadura militar, você tinha uma política externa de excelência e não ideológica, né? Buenos, Matias Pinto, do podcast Xadrez Verbal, eu queria te agradecer muito por tu ter topado o convite, ter conversado. Foi bem diferente para mim, que eu estava acostumado só a ouvir a tua voz, tá te vendo também e conversando. Queria te agradecer muito pela tua participação, pelo teu tempo, tua disponibilidade aqui no Café com Zinho. Ó, eu que agradeço o convite, né? Retomando também essa última pergunta, se por um lado a minha produção dentro da Central 3 diminuiu bastante por conta da pandemia, eu pude aceitar muitos convites, né, ao longo aí desses últimos 5 meses que na minha rotina anterior talvez não fossem possíveis, né? Então isso é bacana também porque eu tenho debatido bastante aí, né, em várias partes do Brasil, né, e também com a questão da pandemia, acho que essas ferramentas de comunicação em vídeo, principalmente, se aprimoraram bastante, né? Então a gente está aqui, ó, quase 1h20 conversando, com uma internet estável, a gente sem interrupções, enfim. Então é algo bastante positivo. Eu tenho gostado muito, assim, né, de estar aí conversando, né, dialogando de norte a sul do Brasil. Tá estável só porque o meu dog tá no outro cômodo, o quarto tá fechado, senão eu já tinha destruído tudo aqui. Mas então tá, Matias. Um forte abraço para ti, manda um abraço para o Felipe Figueiredo também, para todo mundo lá do Xadrez Verbal. Pode deixar. Forte abraço, pessoal. Cuidem-se.